já tive a oportunidade de entrar como peregrina aqui nesta proposta desse retiro popular. E eu quero começar esse momento com a oração do Vinde Espírito Santo deste livro. Alguém já adquiriu? Porque se você adquiriu, eu vou dar a página, se você já tiver aí. É a página 17 do livro do Retiro Popular. Proposta para nós orarmos todos os dias do nosso retiro, em direção à Páscoa. Todos os dias da Quaresma. E aqui, nós temos que contar com o Espírito Santo. Pai Santo, Pai amado, diz Jesus ao Pai. Eu rogo por eles, ó Pai. E nesse momento Jesus está rogando por nós. Por mim. Por nós que estamos aqui. Onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, o que acontece? Mas está muito fraco. Está muito fraco? Vamos nos revestir do dom da fé. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, no meu nome, diz o Senhor. O que acontece? Mas lá na Terra Santa, do outro lado, no Japão, ainda não deu para ouvir. É verdade. Vamos nos revestir da confiança, da certeza que eu não vim falar a vocês. Mas o Senhor que está no meio de nós, nos instrui, nos fala, e nos falando, nos liberta e nos cura. E a grande promessa de Jesus é que o Pai nos concede a graça do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém tem forças para o combate. Não é possível combater sem o Espírito Santo. Não é possível se livrar do mal, não só do demônio, mas daqueles inimigos da nossa alma, como diz São João da Cruz. Quais os inimigos da nossa alma? Os inimigos da nossa alma é o mundo. O mundo que nos rodeia. É a carne que nos solicita dia e noite para os seus apetites. A carne, a nossa natureza humana e o demônio. Sem o Espírito Santo, a vida cristã não caminha. E é por isto que eu quero começar rezando. Eu rezo com você essa oração. E o próprio Jesus nos leva a orar no Espírito Santo agora. Página 17 do Retiro Popular. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora. Fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, Espírito Santo, desejoso de se tornar semelhante ao coração de nosso Senhor. Espírito Santo, um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Vou repetir esta súplica. Espírito Santo, um coração grande e forte. As mães peçam, os pais peçam,
os filhos. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão e toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário, como o calor que nós enfrentamos aqui agora, nesse país tropical. Constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja fidelidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e firmemente a vontade do Pai. Amém. E nós dizemos: vinde, Espírito Santo. Vinde aqui, Espírito Santo. Vinde sobre nós. Vinde sobre as nossas vidas. Vinde sobre as nossas famílias. Vinde sobre o povo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Nesse DVD Livrai-nos do Mal, que foi gravado em agosto do ano passado, eu pude rever a minha história de salvação, preparando este DVD. E eu me recordo, fui passando pela minha vida, e eu quero convidar você também a passar pela sua vida enquanto eu for falando. Eu fui passando pela minha vida, e eu fui vendo meu pai, minha mãe, meus pais no início da sua vida, muito sacrificada. Mas meus pais eram de muita fé. E eu faço aqui essa provocação para os pais. Você que é esposa, você que é marido, não desista do matrimônio de vocês. Porque meu pai e minha mãe nunca desistiram um do outro. Nunca desistiram um do outro. E eu trago aqui agora para o meu presente. Vou falar da minha história, mas quero trazer para o meu presente. Eu, no Cristo, no Espírito Santo, não desisto e não desistirei do Eto, meu esposo. E eu sei que o Eto, meu esposo, não desistirá de mim. Embora que as diferenças entre meu pai e minha mãe eram muito grandes. Como comigo e o Eto. Quem sabe com você que é casado. Ou com você que está pretendendo se casar, namorando, noivando. Até é bom ser diferente. Porque as diferenças enriquecem. Só não podem servir para dividir. Mas, quando bem usadas, elas enriquecem. Como ontem o diácono Nelsinho falava da Márcia. Passe a manteiga. Não é assim? Me lembro uma vez que a Márcia foi pela primeira vez com o Nelsinho. Ela é da capital de São Paulo, numa fazenda. E quando ela encontrou assim um estrume de vaca, não foi? Você se recorda desse fato? Ela se assustou toda, porque estava no caminho. As rodas do carro iam passar. Então é muita diferença do diácono Nelsinho, que vive aí por essas roças afora, comendo frango caipira, quanto caipira melhor. As diferenças, elas se atraem, diz o ditado popular. E em Cristo Jesus, tornam-se riquezas maravilhosas para a santidade. E Deus
ele tem essa criatividade das diferenças. Mas uma coisa era comum nos meus pais: a fé e a confiança em Deus. Já desde pequenininha. Meu nome Luzia, eu tenho falado para tantos. Nós não tínhamos médicos, morávamos na roça, em Minas Gerais, no Mingu, no município, nem sei se é Virgínia ou Marmelópolis, porque era bem no rio que dividia um município do outro. E ali, minha irmã ficou doente, minha irmã Dinha, dos olhos, sem médico. E a mamãe disse, ali ajoelhada: Chiquinho, vamos rezar por essa menina, porque Deus, só Deus, não é assim que você diz na sua casa, quando tem temporal? Só Deus, temporal que eu falo da natureza e também do dia a dia. E a mamãe disse: esta criança que está no meu ventre, vamos pedir para Santa Luzia, por intermédio de Santa Luzia, a Deus. A cura da Cida, o nome da menina vai se chamar Luzia. E a minha irmã foi curada, milagrosamente. Mas nós sabemos que não é apenas uma doença, uma situação difícil, uma divisão na família, uma briga natural, mas no fundo de todas as situações, lá nas causas, nós sabemos que tem um inimigo das nossas almas, da nossa vida, das nossas famílias, que não quer que nós sejamos vencedores e salvos, muitas vezes até fisicamente. Quantos são envolvidos no acidente de carro e são salvos milagrosamente? São perigos a todo momento. Nós não vamos, e eu não quero dizer aqui que o diabo tem a ver com todas as coisas ruins do mundo, mas que ele, infelizmente, está sempre assediando como um leão buscando a quem devorar, como diz São Pedro. E a forma de nós percebermos a ação de Deus no nosso caminhar, na nossa história, é olhar para trás e ver que Deus não nos abandonou, e ver que Deus estava naquela fala chata da nossa mãe, do nosso pai, quando meu pai dizia para mim, menina, moça, juízo, Luzia. E eu ficava com raiva. E eu respondia mal, porque eu fui uma terrível adolescente. Mas Deus estava ali na boca do meu pai. E eu não me recordo quando, num tempo de grande depressão da minha mãe, mamãe passou por uma depressão muito forte. Eu tinha meus 11 anos, tinha 2 irmãs internadas em colégio interno, que naquela época era muito comum. E eu era maiorzinha, tinha mais 2 irmãs abaixo de mim. Meu irmão era também internado no São Miguel, em Passa Quatro. O que fez o papai? Reuniu os filhos e pôs os filhos de joelho. Bendito seja Deus pelo meu pai Francisco. Ele punha os filhos de joelho para rezar o texto, as orações, salve rainha, o creio, e mandava que nós crianças ficássemos em cruz, de braços em cruz, para que Deus libertasse a minha mãe daquela depressão e viesse em auxílio da nossa família.
Meus queridos, eu vi a minha mãe curada da depressão, que nunca mais voltou. A minha mãe foi para Deus no dia 13 de fevereiro do último dezembro. Oh, minha mãezinha linda, que força, que garra, que sabedoria, cheia do Espírito Santo, nunca mais voltou àquela depressão. Porque a forma de nós nos livrarmos dos males, sejam quais forem, de onde vierem, é pela força e pelo poder da confiança em Deus, inabalável. Mas inabalável, se eu sou tão fraca, sim, sou fraca, vivo chorando porque perdi a mamãe, mas estava na hora. Mas a saudade fica, e a gente só tem saudade daquilo que é bom, não é, Diácono? Não é? É na fraqueza que se manifesta a minha força, disse o Senhor. Paulo sofreu dos mesmos desafios que nós passamos. E quando ele disse a Deus: eu não aguento mais, por favor, eu não aguento, nem é por favor, pelo amor de Deus, Deus, como nós costumamos dizer, tira esse espinho, tira esse sofrimento, afasta de mim esse espinho, essa dor. O Senhor diz: basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. E é com a graça de Deus que nós contamos. Diga com fé: eu conto com a graça de Deus. É com a graça de Deus que nós contamos. O povo de Deus. E lembrando, eu não sou sozinha. Você pensa que mesmo sem conhecer você, eu sofro por você. Tem dias, aliás, creio que é todos os dias, antes de deitar, eu fico imaginando no rosto de cada filho e filha de Deus que eu nunca verei aqui. E fico assim: Pai, eu não conheço seus filhos. E eu sou tão frágil. Mas o Senhor os conhece, os ama, a ama, o conhece. Senhor, alcança-os com a sua graça. Eu sei que a minha oração é pequenininha, como a sua, mas é Jesus orando ao Pai pela minha boca. Porque quem ora, ele está movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está xingando, ele não está pensando mal. E até se vem algum pensamento mal na oração, Deus transforma em bem. Porque a oração do pobre é como um incenso que chega até o céu. E Deus não aguenta a oração do pobre. Ele vai e executa a graça e a intervenção. Eu creio que pela força da graça divina, como eu vi na minha vida, na minha família, e vejo e preciso continuar buscando esse ver pela fé, porque eu não estou pronta. Quem convive comigo sabe. Mas eu creio na civilização do amor. Eu creio na transformação das pessoas. Eu não vou contar certas coisas, porque são muito pessoais, de família. E pode envolver pessoas, e vai envolver pessoas. Mas eu penso que o Senhor mesmo já está falando aos nossos corações. Me lembro, ainda recordando aqui, meus pais sempre viveram muito bem, de mãos dadas.
Meu pai nunca tomou uma Coca-Cola sem a minha mãe, porque ele achava que se ela não tivesse, ele não podia saborear o prazer que ele tinha. Uma vez, o papai foi em Virgínia e pela primeira vez ele chupou um picolé. Nós morávamos na roça. E o papai gostou tanto do picolé, porque estava ali na companhia de um irmão dele, e deu o picolé, então ele saboreou, chupou o picolé. Aí o que ele fez? Na simplicidade, na ingenuidade do nosso povo da roça, meu pai comprou um emborná de picolé. É verídico esse fato. Um emborná de picolé. E ele veio fazer compra em Virgínia e teve que voltar para casa com a compra num cavalo, numa mula, aliás, numa mula que se chamava Mujana. Ah, Mujana, quantas histórias. Quando chegou lá em casa no Mingu, papai desceu do cavalo, apressadinho, sorrindo, e chamou. Ele não chama, a mamãe chamava Ana, chamavam de Anita, mas ele gostava de chamar ela de Nita. Nita ou Dita. Ele disse: tenho uma surpresa. Chama as crianças. Viemos todos ali do terreiro. E quando papai foi abrir o emborná da surpresa, só tinha os palitos. Mas que palitos, meus queridos. Que palitos. Que construção de amor. Que sinal do amor de Deus. E quantos sinais do amor de Deus você deve estar fazendo para os seus filhos, você que é casado, que os seus pais fizeram para você, e que você se recordando, até a mais simples coisa, até você diz, mas eu não conheci direito meu pai, ele saiu, ele arrumou outra mulher, minha mãe. Não, olha bem a sua história, você vai ver aí um caminho de amor e de cura que Deus foi fazendo na sua vida e mostrando que a graça de Deus, ela é mais forte, mais envolvente, mais tenaz e mais poderosa do que todas as forças do mal sobre a face da terra. Senhor, que eu veja. Diga isto: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Abra os meus olhos para contemplar a beleza da vida, a graça do seu amor em mim, que vence todos os males. Eu dizia ontem que na oração da manhã, quando eu vinha saindo para a oração da manhã, o Eto estava contemplando o céu. E eu falei, bem, o que você está olhando para o céu? Era bem cedo. Ele disse assim, as andorinhas enrevoadas ali, diante de nós. Aí eu falei assim, e aí? O que diz isto para você? Ele falou, bem, está me falando que é preciso olhar para o alto. Meus queridos, o Senhor nos trouxe aqui hoje porque nós precisamos olhar para o alto, para as coisas que estão acima dos nossos rancores, das nossas raivas, das nossas divisões, do que nos separa, das nossas doenças, enfermidades, frustrações, depressões e tristezas, trevas. Quem assistiu Revolução Jesus há uns dias atrás para os jovens, se recorda no momento em que Monsenhor Jonas Abíbio, nosso querido Padre Jonas, amado, isso mesmo, pode aplaudir.
Ele chegando no palco, disse aos jovens muitas coisas, mas eu gravei uma que eu vou guardar para sempre. O Senhor disse assim, o Padre Jonas disse assim: jovens, vocês me veem bem aparentemente, graças a Deus, porque hoje o Padre Jonas, passado 2 anos, quase 2 anos e meio, em que ele teve um estresse muito grande, emagreceu demais, chegou aos seus 51 quilos, uma pessoa que pesava 63. Ele disse: jovens, vocês me veem com semblante bem, mas dentro de mim, saibam que eu ainda estou passando pelo vale escuro. Mas eu sou Revolução Jesus. Jovens de idade, jovens em Cristo, porque todos somos jovens em Cristo. E todos estamos nos revestindo da roupagem nova, da criatura nova, a imagem do Senhor, a caminho da Jerusalém celeste. Essa é a nossa esperança. Como dizia Dom Alberto ontem, aguardando a vinda gloriosa do Senhor. É assim, é desse jeito que nós vamos vencendo o mal. É desse jeito que você vence o mal. É desse jeito que você vence os dados inflamados do maligno contra você, contra a sua família. Falando ainda da minha história de família, me recordo, nós morávamos já em Virgínia, eu era também adolescente, e a mamãe recebeu um bilhete. Mulheres, cuidado com os bilhetes, homens também. E-mails, hoje pela internet, cartas, recados, telefonemas. Quando alguém vem, no caso da minha mãe foi, um bilhete dizendo: o Chiquinho está traindo você. O Chiquinho está traindo você. Está traindo em tal lugar, com tal pessoa. Imagine o mundo de uma esposa. A mamãe recebeu esse bilhete. Interessante, eu fui a única filha que ela mostrou o bilhete, porque minhas irmãs estavam estudando fora. Imagina, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Só, meus queridos, que interessante, papai não reagiu. Papai começou a rezar. Começou a rezar. Começou a rezar. Começou a pedir oração. Frequentava a paróquia de Virgínia. E meu pai, com aquelas orações simples, ele dizia: Nita, você é a única mulher da minha vida. Eu não traí você. Isso é alguém, uma inveja, um ciúmes. Não lembro o que meu pai falou para minha mãe, mas ele negou. Interessante, eu acreditei no meu pai. Embora que eu puxasse a sardinha para minha mãe e chorava com ela, eu acreditei no meu pai. Porque eu conheci meu pai. Mas meu pai não foi atrás para provar para minha mãe que não era. Passaram os tempos. E ele continuou com ela do mesmo jeito. E a mamãe tendo que superar aquilo. E amigas vindo dizer para a mamãe: vai atrás. Vai às provas. Mas a mamãe também não foi. A mamãe trilhou um caminho de perdão, mesmo sem saber se era veraz ou não. Pois bem, passou 1 ano, 2 anos,
e eu via, eu presenciava o relacionamento dos dois, o constrangimento. Mas diante de uma mentira, a verdade esclarece. O demônio é o pai da mentira, mas o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, nos concedeu a graça e a força de Jesus Cristo, seu Filho, caminho, verdade e vida. E aqueles que nele caminham, como hoje nos ensinava Dom Alberto, aqueles que nele caminham, a verdade vem, porque Ele é a verdade. Dia menos dia, a mentira cai. A mentira cai, o engano cai. Até mesmo se tivesse acontecido realmente, mas pela busca da reconciliação entre os dois, Jesus lhes devolveria a vida no casamento. Eu confiava nisso porque meu pai me levava a confiar. E na desconfiança da minha mãe, meu pai ia dando a ela a segurança de que não houve traição. E com o passar do tempo, vieram os fatos. Inveja, ciúmes, de uma situação que trouxe um constrangimento familiar, que se não fosse pelo amor, pela dor, como nós oramos aqui a oração do Espírito Santo, pelo perdão, pela reconciliação, nós nunca tínhamos visto nossos pais completarem 50 anos de vida conjugal. E na festa dos 50 anos, foi uma festa bem simples dos meus pais, 50 anos de vida, Padre Jonas fez a homilia, e ele disse assim para a mamãe, ele chamava a mamãe de mamãe: mamãe, eu quero dar um presente para a senhora. Eu ouvi a confissão, não posso dizer que, não vou revelar os pecados do papai, do seu Chiquinho, mas uma coisa é importante eu dizer, que ele falou depois da confissão: Padre Jonas, nesses 50 anos de vida conjugal, a Anita foi a minha única mulher. Se os fatos do passado trouxeram para a mamãe a certeza e a veracidade do que Deus revelou, e caíram por terra as mentiras de Satanás, naquele dia dos 50 anos, nas bodas de ouro, mamãe olhou nos olhos do meu pai, confirmando a graça que eles tiveram naquele tempo de turbulência. Assim é com o pai, assim é com o filho, assim é com o irmão, assim é com os parentes. O inimigo é o grande causador das brigas em família, gente. Olha como estão as nossas famílias. Elas não se entendem, elas se amam, mas não se entendem. Porque não percebem que a nossa luta, ou se percebem, esquecem que a nossa luta não é contra as pessoas. Não é aquela palavra dura que foi lançada sobre mim. Não é aquela briga que aconteceu naquele almoço, naquele jantar, naquele telefonema, naquela situação como eu contei dos meus pais.
Mas a nossa luta é contra Satanás e os demônios, porque eles andam por aí, como diz São Pedro, eu repito, buscando a quem devorar. Mas nós não devemos ter medo deles, porque somos mais que vencedores. O Senhor diz: somos mais que vencedores naquele que nos amou. Qual o seu nome? Meu nome é Luzia. E o seu? Tá. E você tem uma alma? Tem uma alma. Olha bem para o seu corpo. A gente às vezes dá tanto valor para o corpo, né? Eu dou valor para o meu corpo. Eu cuido do meu corpo, porque ele é morada de Deus. Sou vaidosa? Sou vaidosa. Um pouco de vaidade feminina, masculina, não faz mal para ninguém, até ajuda. O banho da manhã faz muito bem, não é? Nos desperta. Enfim, o cuidado com o nosso corpo, uma boa dieta. Quantas pessoas estão sendo destruídas pelo mal, pelo prazer do comer? Porque o inimigo também está no prazer mal usado. Deus nos deu a graça de termos prazer no comer, nos vestir. O prazer sexual, quando é usado em harmonia no matrimônio. Deus nos deu a fonte de prazer para até nos dar a alegria nesse vale de lágrimas. Mas quando nós não sabemos usar o prazer, nós damos porta ao demônio. Porque ele nos quer com triglicérides. Ele nos quer com a nossa saúde toda alterada. Porque alterada nós não rendemos para o reino de Deus. Nós ficamos doentes. Quantas doenças que nós pensamos que são até espirituais, mas se você for analisar, é porque você não cuidou bem da sua saúde. Você tem que voltar no tempo e olhar lá, onde o Espírito Santo começou a mostrar para você: olha, está na hora de parar, está na hora de se cuidar, está na hora de você dar valor para esse templo de Deus. Está na hora de dar valor para esse templo de Deus. Gente, aí também entra uma guerra espiritual. Eu tenho aprendido a chegar numa mesa com tantas guloseimas. Eu que viajo bastante, todo mundo quer me banquetear, graças a Deus, né? E perguntar: o que é bom para mim aqui? Eu vou comer uma quantia de quanto? Eu já percebi que se eu comer bastante no almoço, eu não rendo no meu trabalho da tarde. Ah, mas isso não tem nada a ver com o mal. Tem sim, porque você é templo do Espírito Santo. E você vai render para Deus tanto quanto você cuidar do seu corpo. Eu não posso só cuidar da minha vida espiritual, da minha vida de oração. A minha vida de oração é um transbordar da minha conquista, de ir deixando para trás os frutos da carne, como diz São Paulo, e ir abraçando os frutos do Espírito. Meus queridos, isto é livrai-nos do mal. Não tem outra. E diz São João da Cruz: quando a alma caminha vestida da fé, o demônio não a vê. Quando a alma, ela deixa que Deus esteja velando o seu cotidiano, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente.
o demônio não a vê, porque ela não será prejudicada, porque com a fé muitos agradaram a Deus, e não é possível agradar a Deus sem o dom da fé. E nós sabemos que o inimigo é astuto para nos esvaziar, até na vida de oração, na nossa confiança em Deus, na fé, na perseverança, na constância, através dessa forma de viver que todo mundo vive. Eu li esta semana que o Brasil, de um país desnutrido, passou para um país de obesos. Vocês leram essa notícia? E por que será que eu trago aqui? Porque veja bem, nem tudo que vem aos meus olhos, nos meus sentidos, vai me edificar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Na batalha espiritual do dia, eu tenho que ver o que é melhor para mim. Não só na busca da oração, mas também para a minha determinação de ser do Cristo, de ter vida cristã e de ser, acima de tudo, vitorioso em Jesus pela cruz do Senhor. E meus queridos, sem sacrifício não há sacrifício. É como uma pessoa que é impaciente. Eu preciso de paciência, meu Deus. O que você pede? Qual a virtude que você mais pede? Paciência. Qual mais? Silêncio. Qual a virtude que você pede? Vamos ouvir aí. Hein? Humildade. Mas você já percebeu que não há humildade sem humilhação? E quando a humilhação vem, a gente fica culpando os outros, chateados, feridos, magoados. Mas se eu não sou humilhado, eu não sou exaltado, eu não sou humilde. E o Senhor nos dá a graça de ir percebendo isso na nossa história, como eu vi nos meus pais, como eu vejo na minha vida. Não foi à toa, quando eu em jovem, 23 anos, namorando 8 anos, com 40 dias de casada, eu perdi o meu primeiro marido no acidente de avião, e nem teve como abrir o caixão, porque ele virou pó, só tinha bandeira nacional em cima. Ele era da aeronáutica. Eu podia ter tomado aquilo como uma desgraça na minha vida. E humanamente falando, foi mesmo uma desgraça. Mas aí que está. Até aquelas coisas na nossa vida, que nós dizemos, que desgraça aconteceu. Que coisa ruim, que desgosto, que tristeza. São essas coisas, quanto maiores as desgraças, maiores a graça que Deus derrama. E pela fé dos meus pais, eu tive esta bênção de fazer o meu primeiro encontro pessoal com Cristo, logo depois da viuvez em 1973. E graças a Deus, você está vendo, eu estou caminhando. Estou caminhando. Estou caminhando. Estou caminhando. E vou caminhando. E vou caminhando
com os olhos na terra. Não. Muitas vezes como galinha ciscando, 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 ciscando no defeito dos outros, ciscando nos meus próprios pecados, ciscando nos meus defeitos, ciscando, 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 ciscando. Mas o Senhor me eleva a alma e diga: Luzia, olha para o céu, olha para o alto. E nessa caminhada, e nesse passo de cada dia, eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo testemunho para você. Mas você também pode dizer, como galinha, tem dia como galinha, tem hora como galinha, ciscando. Mas, de repente, eu acordo e eu olho para o céu, olho para o Cristo, olho para Jesus, olho para o amor de Deus, e a minha alma se reveste de luz, e o ânimo vem, e a esperança me sustenta, como nós vimos em Hebreus ontem. A fé, a esperança que nos garante, não esse mundo presente, mas o mundo que há de vir. A força e a graça da ressurreição do Senhor me garante isso, essa esperança. E você vai sendo esperança para os da sua casa. Você vai sendo esperança no seu ambiente de serviço. Quando as pessoas veem você rezando o terço, muitas podem dizer: ah lá, que carolice. Mas pode saber que incomoda. 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 E na hora do aperto, alguém vai te procurar para conversar, ou vai pedir oração para você. É ou não é? Incomoda. Quando vem você levantando cedinho para ir à missa, até na missa semanal, indo nos grupos de oração, participando das pastorais na sua paróquia, sendo ativo, e em casa, paciente, humilde, pedindo desculpas, brigando. Sim, muitas vezes a gente briga. A gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer, não é? Não é? Mas a gente briga, dizendo tantas coisas que não quer dizer. Mas depois a gente se lembra do amado, da amada. E o reencontro acontece. O que eu vi nos meus pais, o que eu vejo na vida do Padre Jonas. Que graça que eu tenho de ser discípula do Padre Jonas. E ver aquele homem com a palavra de Deus todos os dias. E ver esse sacerdote na vivência da santidade diariamente. Ele não gosta que a gente diga isso, mas eu que vivo com ele dentro de casa. Gente, que santidade de vida. Mas eu convivo com dois homens fortes. Padre Jonas, sacerdote, e Eto, meu esposo. Que santidade de vida. Que santidade de vida. E o bonito é que a santidade de vida, tanto de um como o outro, eu percebo a olhos nus dentro de casa. As pessoas que convivem conosco precisam começar a ver a face de Deus no nosso rosto. Se eu vou para a igreja, se eu participo do grupo de oração, se eu venho no acampamento de oração, se eu leio a palavra de Deus, se eu busco livros espirituais, mas eu entro em casa dando coice, como as pessoas vão ver Deus? Ah, mas eu vou ser boba? O amor faz de bobo para viver. E o amor faz de bobo para vencer. O amor faz de bobo para viver.
E o amor faz de bobo para vencer. Eu teria tantas passagens bíblicas aqui que eu preparei. Fiquei sem dormir pensando o que eu ia falar. Com tanta coisa, tantas ideias, tantos pensamentos passando pela minha mente. E eu pensei comigo, Senhor, eu não vou dar conta. Mas acho que eu estou dando conta sim, vocês não acham? Ó, o amor é a chave para vencer o maligno. Ele tem horror de quem ama. Ele tem ódio de quem perdoa. Ele tem ódio de você desculpar o seu marido. Mas para que? Você é boba. Olha o que ele falou de você. Te expôs. Olha só. Ele não olha para você. Ele olha para as outras moças. Mas veja. Olha o seu filho. Nem pede bênção mais. Já perdi meu filho. E o filho diz, não tenho pai. Minha mãe, meu pai. Meu pai, tenho vergonha do meu pai. Ou se eu não digo que eu tenho vergonha, mas dentro de mim, ai meu Deus, tenho vergonha do meu pai. Pois é. Só pela força do amor, não tem outra. Só pela força do amor, não tem outra. Não é o amor humano, é o amor divino. Só pela força do amor. O demônio tem horror, tem ódio de quem ama. De quem ama no trabalho, aquele chefe chato que te persegue, que te tira de um lugar, põe no outro. Ele adora quando você olha para o seu chefe com desdém, como se você fosse melhor do que ele. Ele adora quando ele fica rindo, quando você vê uma pessoa que não está na igreja, ou que está com uma vida devassa, e você fica criticando dela. Olha para o amor. Jesus, o amor venceu. O amor vencerá. Diga isto. O amor venceu. O amor é Jesus. O amor é Jesus. Senhor, reveste-me da graça e da força do amor. Do amor que emana do vosso divino coração. Porque só o amor vence o mal. Só o amor divino vence o maligno. E agora feche os seus olhos e escute. 1 Coríntios 13. Estou fazendo silêncio para nós silenciarmos a alma e escutar. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante. Nem escandaloso. O amor não busca os seus próprios interesses, porque o amor não se irrita, ele não guarda rancor, mas alegra com a verdade, porque não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo desculpa,
O amor tudo crê. Crê naquele que ninguém acredita mais. Tudo espera. Quando ninguém espera mais, é a esperança. A âncora da alma. E tudo suporta. O amor venceu na cruz. O amor tem um nome, é Jesus. E o amor jamais acabará. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E é Ele que nos livra do mal. O amor jamais acabará. Nós estamos aqui neste momento tão sublime, como nós dissemos ontem, diante da adoração a Jesus Sacramento, da Eucaristia. Eu tenho certeza também que este momento é um momento sublime, porque o Senhor está invadindo a nossa alma com a sua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos dá ouvidos de discípulos. E nos concede a graça de falarmos como salmista. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Se meus olhos não estavam sempre voltados antes, a partir de agora, meus olhos estarão sempre voltados para o Senhor. Porque assim como os olhos da escrava estão postos nas mãos de sua senhora, assim os nossos estão fixados sobre o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos amparados pela fé. Nós estamos amparados pela esperança, nesse caminhar constante, sem nunca desanimar. Nós não somos de perder o ânimo, que seria para nossa ruína pararmos onde estamos, ou até nas dificuldades, nas situações que nos amedrontam. Mas nós vamos avançando sempre, conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, eu permito, e você pode dizer também, eu permito que a minha vida seja orientada por Ti. Entra na minha vida, entra na minha estrada, oriente o meu caminho, a minha peregrinação. Conceda-me, Senhor, fé na estrada. Diga mais uma vez: conceda-me, Senhor, fé na estrada. Ponha-me fé na estrada. Olhando a minha história. Pode falar, olhando a minha história. Ó Pai, meu Deus amado, obrigado, porque sempre me livrastes do mal, porque cuidastes de mim até aqui, e me garantes até a vitória final. Obrigado, Senhor. Obrigado por me dar a graça de aprender a caminho, seguindo Cristo, ó Pai, até o seu retorno final. Senhor Jesus,
Quero olhar para a vossa cruz, que já está vazia, porque és ressuscitado. Mas quero garantir para minha alma, pela força do Espírito Santo, que ao olhar para o Cristo crucificado, cheio de confiança, firme na fé, que está a minha libertação, da minha família. Sim, na cruz está a nossa esperança e ressurreição. E já vamos ficando em pé. Nós vamos cantar sim, louvando, já agradecendo a Deus. Mas faça este sinal mais uma vez, como nós fizemos com Dom Alberto. E toma posse da cruz de Cristo, da vitória que é Cristo na sua vida, pela sua cruz e pela sua ressurreição. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o sinal da cruz na testa de alguém perto de nós. Abençoa essa pessoa. Me abençoa aqui, diácono. Privilégio ser abençoado por um diácono santo. Amém. Não deixa ninguém sem o sinal da cruz aí pertinho de você. Diga: seja abençoado. Sim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me abençoa. Diga para ele, para ela: me abençoa sim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Livra-nos de todo mal, pela graça da esperança, da fé, eternamente do amor. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!